Olá, povo de Deus, boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, olha eu aqui junto com vocês mais uma vez. Quero trazer a palavra de Deus que está em 1 Pedro 3, versículo 10, 11, 12. Aleluia, diz assim: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal. Aleluia. Eu quero falar para vocês nessa noite, através do Espírito Santo, sobre 3 espíritos malignos que atuam na vida de muitos cristãos, de muitas pessoas. E esses são vários espíritos, mas esses são os espíritos que têm destruído, separado, trazido divisões, fofoca, mentira, contenda, burburinho, trazido risadinha, chacota, sendo conivente com o pecado, conivente com o erro, dizendo que o que é mentira se passa a ser verdade, e o que é verdade passa a ser mentira na boca deles. E tem usado muitas pessoas, infelizmente muitos cristãos que se dizem servo de Deus, tem dado a língua, pequeno pedaço, que é um fogo abrasador. Se não vigiar esse pedacinho de língua, se nós não vigiarmos, nós colocamos fogo numa floresta. Então nessa noite Deus quer nos ensinar esses 3 espíritos, o que eles fazem com as famílias, o que eles fazem com o ministério, o que eles fazem com a igreja, porque ele está aqui, a palavra, aqui não na minha casa, aqui na terra, porque são vários espíritos, mas cada um trabalha de uma maneira diferente. Mas esses 3 trabalham igualzinho para matar, roubar e destruir. Então vou falar para vocês, aleluia. Esses 3 demônios, um chamado Belial, o outro chamado Leviatã e o outro chamado Espírito de Absalão. Sabia que o demônio Belial incita a rebeldia, o Leviatã ele traz divisão e o Absalão se disfarça de bonzinho, de amigo, aleluia, para atrair as pessoas fragilizadas. Ele mata a reputação da família, da amizade e até do ministério. É isso que ele fez. O Absalão, filho do rei Davi, ele queria o trono do pai, queria matar o pai, mas como é que ele ia chegar até o pai? Ele começou a comprar com presente, com abraço, com aperto de mão, com palavrinhas mansas, e ganhou o coração daquelas pessoas que estavam fragilizadas, principalmente os que estavam fragilizados com enfermidade, estava com enfermidade na alma, estava passando por certa situação. Ele ia comprando os corações e assim ele conseguiu comprar os corações e fez rebelião contra o pai chamado Rei Davi, que todo mundo conhece. Então cuidado com esse demônio, porque ele é assim, ele age dessa forma. Aleluia. Glória a Deus. Então nessa noite Deus quer que nós se posicionamos, oramos, ficamos de pé para que esses espíritos malignos não atuem na nossa vida, não atuem na nossa família, não destruam a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, que nós não possamos dar lugar, porque ele só quer um lugar, ele só quer uma oportunidade para trabalhar, usar a nossa boca, usar a nossa vida para destruir famílias, destruir ministérios, destruir os servos de Deus. Não fique atento, porque Deus, ele quer nos trazer vida e vida com abundância. Ele quer que a nossa boca traga vida, esperança e fé, confiança, salvação, restauração, não destruição de família e nem divisão, nem fofoca e nem mentira. Deus abomina essas coisas, em nome de Jesus. Os espíritos malignos da fofoca e da mentira e traz divisão. A fofoca é um espírito de feitiçaria, é um espírito verbal. Ele usa
a boca das pessoas para matar, roubar e destruir. Destruir o casamento, destruir o sonho. A gente não podemos falar tudo o que nós pensamos. Às vezes um segredo nosso, o inimigo usa essas pessoas para chegar sorrateiramente, para pegar a nossa amizade, pegar o nosso carinho, porque Deus conhece o nosso coração, que somos pessoas de coração bom, sem maldade, sem malícia, e ele vai chegando sorrateiramente, mas o intuito dele, o propósito dele é te destruir. O intuito dele é acabar com a sua família, é acabar com o seu relacionamento, é dividir a sua família, é destruir o seu ministério. Fique atento, meu irmão, fique atenta, minha irmã. Foge da fofoca, foge dos mexeriqueiros. O próprio Deus fala lá em Tiago 3, você tem deixado a sua língua sendo usado como fogo no mundo de iniquidade. Então cuidado, que esse pedacinho de carne, ela destrói família e tem destruído famílias, divisões, ministério, acusações. Esses espíritos estão por trás disso. Aleluia. Sabia que o demônio da Belial, ele incita a rebeldia. Aleluia. E o Leviatã, ele traz a divisão. Então fica ligado, meu irmão, minha irmã. Essas coisas o Senhor odeia e a sétima Deus abomina. O que semeia contenda entre irmãos. Está em Provérbios 6, versículo 16 ao 19. Fique atento, aleluia, para que as intrigas, as mentiras, as fofocas, as divisões, aleluia, essas pessoas se pagam de santo, de bonzinho, de boazinha, de roupagem de crente, mas têm sido usados pelo adversário. Quantas igrejas você tem visto ser destruídas por esses espíritos? Quantas igrejas, quantas famílias têm sido divididas por causa desses espíritos que têm usado pessoas que se dizem cristã, com roupagem de crente, com vozinha de crente, mas por trás, o inimigo está por trás trabalhando. Muitas nem percebem, mas muitos são tão natural, aquilo virou tão natural que nem sente mais nada. E acha que está tudo bem, mas não está não. Se não se consertar, se não se converter, vai pagar um grande preço. E eu tenho certeza que tem pagado, porque Deus vê tudo, sabe tudo. Deus não tem se agradado desse tipo de pessoas que têm deixado o inimigo usar a boca dele, a boca dela, de quem quer que seja, para roubar, para destruir família, para dividir, para destruir casamento, destruir ministério, destruir pessoas. Então nós não viemos para destruir, viemos para trazer vida, como Jesus trouxe, vida e vida com abundância. Nossa boca é para louvar o Senhor, a nossa boca é para falar o bem, a nossa boca é para trazer vida e esperança para aqueles que estão sem esperança e sem fé, no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A fofoca é a feitiçaria verbal que se usa a sua língua para difamar, pratica obras de morte. Saiba que a morte e a vida estão no poder da língua. Cuidado com a sua língua, cuidado com quem você tem falado. O que você tem falado está em Provérbios 18, 21. O poder e a vida está na nossa língua. Então, irmão, irmã, cuidado, é uma vigilância que Deus está nos mostrando. O Leviatã, ele torce as palavras para semear intrigas e destruir alianças que Deus construiu. Uma dessas alianças é a família, é o ministério que Deus tem levantado para ti. O inimigo usa pessoas para destruir. E quem está por trás dessa pessoa, da língua, dessa boca, é o demônio chamado Leviatã. O homem perverso espalha contenda e é difamador. Separa os maiores amigos, está lá em Provérbios 16, 28. E famílias inteiras têm sido separadas, amigos têm sido separados por causa da fofoca e da mentira, dos burburinhos, das coisas que desagradam a Deus. Então fica ligado, fica firme, porque Deus está falando. O espírito de Absalão, ele opera naquelas pessoas que estão fragilizadas. Ele rouba o coração para si. Ele cria rebelião, disfarçado de preocupação. Você conhece gente assim? Ele finge que está preocupado com você, que está preocupado com a situação, que está sentindo a sua dor. Ele finge, faz de bonzinho, de boazinha. Aleluia. É um amor falso. É um cuidado falso.
Ele compra o seu coração com presente, com palavras bonitas, com palavras mansas. Mas o intuito desse demônio, chamado espírito de Absalão, que tem operado em muitas igrejas, operado em muitas vidas, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele, principalmente, ele vai naquela pessoa carente, naquela pessoa que está fragilizada. Então, meu irmão, minha irmã, fique atento, corre desse tipo de gente, porque Deus fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os ossos espirituais da maldade desse mundo. Que nessa noite o Espírito Santo possa estar te falando, te orientando como é que você vai fazer. Aleluia. Você conhece alguém assim, que tem sido vítima ou tem se passado a fazer esse tipo de atitude? Então se afaste, ore pelaquela pessoa, mas se afaste, porque aquela pessoa está sendo usada pelo adversário. Assim, Absalão, a Bíblia fala, diz que ele furtava o coração dos homens de Israel. Lá em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 6. Ele furtava os corações dos servos do seu pai para o destruir. Absalão era filho do rei Saul. Ele queria o reinado do rei Davi. Ele queria o reinado de Davi. Ele queria destruir o seu pai. Então ele comprou os servos dele com coração, um presentinho, com palavrinhas mansas, sabe? Com fingimento. E ali ele comprou muitos servos de Davi para destruir o próprio pai, porque o espírito de Absalão estava por trás. Então cuidado, fica ligado, meu irmão, minha irmã. Aleluia. O espírito acusador, ele inspira naquelas pessoas que apontam o erro para envergonhar e não para restaurar, pois Satanás é o nosso acusador. Ele nos acusa de dia e de noite, os nossos irmãos. Então cuidado, esse espírito acusador que fica apontando o erro de um e de outro, e ao contrário, ele tinha que restaurar, mas tem sido usado pelo inimigo para acusar e apontar o erro e fazer fofoca e mentira, mexerica, acusações e ser conivente com o erro. Ele está sendo usado pelo adversário. Está em Apocalipse 12:10. Ele é o acusador, ele tem sido usado, cavalo do adversário. A fofoca é a mentira, é a língua do Leviatã e o sussurro de Belial dentro da igreja, nas amizades, na família. Quem ouve e repete-se, torna-se cúmplice da rebelião espiritual e física. São usados por esses espíritos para destruir vidas, famílias inteiras. Casamentos têm sido destruídos por esses espíritos. Então, cuidado, meu irmão, minha irmã, fique atento. Deus disse, não te associe com o mexeriqueiro, é Jesus que está falando. Se afaste dele. Está em Provérbios 20:19, porque essas pessoas têm sido usadas pelo adversário. Se você está junto daquela fofoca, você não está fazendo fofoca, mas você está junto, você está sendo conivente e está alimentando o inimigo para destruir a família. Então fique ligado, Deus te dá ordem para você se afastar dessas pessoas. Fecha a tua boca e abre o teu coração, os teus lábios para a oração, pela intercessão. Expulse da sua casa, da sua vida, da sua família, da igreja, do teu ministério, da sua companhia, espírito de Belial, o espírito de Leviatã, o espírito de Absalão, e denuncie e destrua a acusação através da palavra de Deus que está em Isaías 54:17. Toda língua preparada contra ti, que se levantar contra ti, não prosperará. Em juízo tu as condenarás. Então se preserva, pois a rebelião, a fofoca, a mentira são espíritos enganadores que veio para matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que nos deu vida e vida com abundância e veio para destruir as obras do diabo. Então fica com essa palavra aí, porque o que o homem semear, Deus está falando, ele vai colher. Então ninguém fica impune. Deus vê tudo, sabe tudo, e Deus tem visto muitas coisas e tem nos orientado. Então nessa noite ele está nos orientando sobre esses espíritos que têm atuado em muitas igrejas, em muitas famílias, em muitas casas, na vida de muitos cristãos, de muitos servos de Deus, que se dizem servos de Deus. Eu não tenho tido vigilância, tem dado a sua língua, tem sido instrumento de Satanás para matar, roubar e destruir. E Jesus não quer que você seja instrumento do diabo, quer que você seja instrumento dele para trazer vida,
cura, libertação, libertar os cativos, dar vida aos que estão em prisões espirituais e dar a visão que estão cegos, em nome de Jesus. Foi para isso que Jesus nos chamou, para trazer vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por toda a orientação que o Senhor nos deu. Hoje o Senhor está nos dando sabedoria, nos dando discernimento de espírito e nos mostrando, nos demonstrando como é que o inimigo trabalha em muitas igrejas, em muitas famílias, e na muita vida de muitos cristãos que dizem servo de Deus, serva de Deus. Pai, que nessa noite o Senhor nos livre, nos purifique, tire de nós tudo que não provém de Ti, Pai. Toma a nossa língua, toma a nossa boca, toma a nossa mente, o nosso coração e repreende todo espírito maligno, todo espírito de rebelião, todo espírito de fofoca, de mentira, de contenda, de intriga, de burburinho, Pai, de chacota, de risadinha, de nariz altivo, de soberba e de orgulho. Caia por terra no nome de Jesus, da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, do nosso ministério, em nome de Jesus. Pai, toma cada peça de roupa, cada retrato, cada nome, a chave, Pai, os processos aí, coloco diante de Ti, Senhor, que o Senhor coloque a Tua unção, o Teu poder, a cura, a libertação e a vitória e a salvação para o Teu povo, Pai, porque eu não posso dar nada, mas o Senhor pode. Pai, entrego tudo em Tuas mãos, entrego essa oração, eu entrego cada nome, cada pedido de oração, cada pessoa que tem pedido oração aqui através desse canal, Pai. Visita essas pessoas, visita essas famílias, cura, salve, liberta e dê vitória ao Teu povo, no nome de Jesus, que nessa noite nós possamos ter uma noite abençoada, cheia do Teu Espírito, que o Senhor possa nos revelar o oculto e os escondidos, que nós possamos ter as armaduras espirituais do Senhor para ficar firmes e vigilantes contra as ciladas do adversário. A Tua palavra diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. E nós estamos resistindo, Pai, através da Tua palavra, porque estamos aprendendo com o Teu Espírito Santo nessa noite. Muito obrigado, Deus. Toma cada casa, cada família, cada irmão que orou comigo, sejam abençoados, sejam livres, sejam prósperos, em nome de Jesus. Fica na paz, um abraço em nome de Jesus.